Olá, queridos Haris Cairene. Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 7, a obra do Filho. Ainda continuando no trimestre sobre a Trindade. Agora nós estamos falando sobre a obra do Filho. Já falamos do Espírito, já falamos do Pai, agora estamos falando do Filho, já é a segunda lição que fala do Filho. Gente, qual realmente foi a obra do Filho? O que a obra do Filho proporcionou para a minha e para a sua vida? O sacrifício vicário de Jesus é suficiente para perdão total dos nossos pecados? Essas e outras perguntas aqui nessa lição. Curta, comente, dê um like, se inscreva, deixe o sininho ativo e compartilhe o meu canal Adalberto Teles para todo mundo. Eu preciso desse canal crescendo para o meu conhecimento chegar até outras pessoas. Texto em classe, Filipenses 2, 5 ao 11, Hebreus 9, 24 ao 28. Palavras-chave: filho, obra, redenção, humilhação, exaltação. Introdução. A obra do filho, Roriós, deve ser compreendida à luz do movimento cristológico descendente e ascendente, apresentado no hino de Filipenses 2, 5 ao 11, da preexistência na morfé teu, forma de Deus, à obediência até a morte, e morte de cruz, tá, gente? E, por fim, a exaltação soberana. Essa dinâmica revela que a salvação não é fruto apenas de um ato pontual, mas do ergon redentor, ou seja, da obra redentora do Filho em sua encarnação. Humilhação voluntária, obediência sacrificial, mediação sacerdotal e exaltação gloriosa, culminando na apolítropsis, redenção objetiva do povo de Deus e na sua parousia futura, na sua volta, no seu retorno. Então, gente, observem que esse é o processo da obra de Deus, que é descendente, ou seja, que desce e ascende, que sobe, porque é a humilhação e a exaltação, uma humilhação voluntária, como está em Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Primeira grande seção, a humilhação voluntária do filho. Primeira subseção, a submissão do filho. A submissão do filho é expressa pelo verbo ripacuo, obedecer, pois Cristo se coloca voluntariamente sobre a vontade do Pai, revelando que sua encarnação não foi imposição, mas livre entrega, em consonância com Filipenses 2:8. Gente, deixa que eu vou ler já o grego aqui. A gente percebe no Evangelho de João o quanto o filho em tudo obedeceu ao pai. Uma obediência voluntária, o próprio Isaías profetiza, né? Quem enviarei e quem há de ir por nós, e o profeta diz: eis-me aqui. Então a gente vai ver que em Filipenses isso fica muito mais também visível devido à sua quenose, né? Devido ao seu esvaziamento, né? E aí, Filipenses 2:11, gnómenos ripéquos, onde a obediência não diminui sua dignidade divina, mas manifesta o amor redentor que estrutura toda a sua missão salvífica. A obediência ao Pai demonstra o seu papel como filho. Então, logo, gente, a gente precisa entender o quanto essa obediência na obra do Filho em Deus vai trazer essa possibilidade de salvação para todas as pessoas. Então, o obedecer voluntário de Jesus é esse obedecer que possibilita salvação para o homem. Segunda subseção, esvaziamento de sua glória. O esvaziamento
do Filho é descrito pelo verbo ekenosen, Kenol, que indica não uma perda da natureza divina, mas a renúncia aos privilégios da glória, pois permanecendo na morfeteu, ou seja, permanecendo na forma de Deus, o filho assume a morfedulu, ou seja, a forma de escravo, a forma de servo, que nós vivemos hoje num contexto que não pode ficar falando a palavra escravo, mas essa palavra no grego, doulos, ela é, a primeira tradução é escravo, essa ideia mesmo de escravo. E aí essa forma de servo, forma de escravo, entrando na condição histórica humana, em homoiumati anthropon, ou seja, nessa história humana, revelando uma kenosis funcional e missionária, não ontológica, ou seja, esse ekenosen, que parece ser um verbo no aoristo, por causa do sen ali, do sigman, dando essa ideia de uma ação contínua, porque o aorista às vezes não tem esse aspecto verbal, como tem o imperfeito, como tem o presente, como tem o futuro. Então dá essa ideia de uma ação que ela continua valer na atualidade, ou seja, esse esvaziamento de Jesus que trouxe a salvação. Então ele mantém a forma de Deus, porque ele consegue ter em si a dupla natureza, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Então o Filho também assume essa forma de homem, servo, lembrando vocês que a humilhação não está em Jesus se tornar homem, mas a humilhação está na morte de cruz. Então, a encarnação de Jesus faz Deus se materializar na história. Deus se encarna na história, ele entra na condição humana. Como nós falamos na última aula, ele vai se solidarizar com a nossa situação quando ele se encarna. Sente fome, sente frio, sente sede, soa, sai sangue, tem as suas turbações, né? Como ele diz lá, estou profundamente angustiado, e outras séries de sentimentos. Foi tentado porque ele se solidariza com a gente. Em tudo não foi pecado e não fez pecado, não cometeu nenhum tipo de pecado. Terceira subseção, obediência sacrificial até a cruz. A expressão mekritanato, tanato destauru, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, evidencia que a obediência ripacue do filho alcança o extremo da morte vergonhosa. Gente, lá em Deuteronômio já falava da maldição daquele que fosse pendurado no madeiro. Agora, recente, eu estava vendo um documentário falando que na história humana, a morte na cruz é a morte mais dolorosa que o homem já inventou em toda a história. É a morte da cruz. E aí foi explicando o processo. E eu tenho um artigo, quem desejar, eu coloco o link do artigo aí, que eu falo sobre Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, e aí eu traduzo lá, por exemplo, morte de cruz, eu traduzo como morte violenta. Morte de cruz, morte violenta, porque essa foi a situação de Jesus sendo morto naquela cruz do Calvário ali. Então, Jesus ele vai assumir esse extremo da morte vergonhosa, vai fazer com que Cristo assuma o lugar do pecador por meio da entrega sacrificial, antecipando o que Hebreus capítulo 9 explicita como prosperem, realton, oferecer a si mesmo, ou seja, ele se oferece. Jesus diz isso em João, quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar e de tomar de volta. Ele entrega a sua vida e ele toma de volta. Então,
ele mostra que a cruz é o centro histórico da obediência redentora. O ápice da obediência de Jesus, gente, está na morte, na cruz do Calvário. E o ápice da sua obediência na exaltação, o ápice da obediência na humilhação é a cruz do Calvário. O ápice da obediência de Cristo na exaltação é a sua ressurreição, em que Deus dá a ele um nome que é sobre todos os nomes. Ninguém tem nome maior do que o nome de Jesus. Segunda subseção, a obra redentora do Filho. Primeira subseção, a ineficácia do sacerdócio levítico. O autor de Hebreus, ou o autor aos Hebreus, contrasta o sacerdócio levítico, marcado pela repetição de sacrifícios, ou seja, não resolve. Não resolve. Com a obra eficaz do Filho, pois os ritos antigos não realizavam a polítrosis, a redenção definitiva, ao passo que Cristo entra no santuário celestial, eis autonton uranon, no próprio céu, porque aqui é santuário celestial, é sinônimo de no próprio céu. Então, enquanto o sacerdote entra no templo, num lugar feito por mãos, Jesus entra no próprio céu para interceder diante da face de Deus, revelando a insuficiência do sistema antigo frente à perfeição do sacerdócio do Filho. Então, por isso que Jesus ele é o arquissacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o principal sacerdote. Ninguém é maior do que Jesus. Então, entre Jesus e o sacerdócio levítico há uma diferença gritante, porque em Jesus o sacrifício é único, é irrepetível, não tem repetição, enquanto os sacerdotes tinham que diariamente, constantemente oferecer sacrifício. E o próprio autor aos Hebreus, ele vai dizer que sacrifício de animal não perdoa pecado, sangue de animal não perdoa pecado. E aí tem a frase lá, né, que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Então é por sangue, é através do sangue que a pessoa alcança o perdão. Segunda subseção, o sacrifício único e suficiente. A singularidade da obra do Filho é expressa pelo advérbio efapax, uma vez por todas, indicando que o sacrifício de Cristo não é repetível nem complementar, pois ele prossenenque, realton, ofereceu a si mesmo. Gente, não tem negócio de voto, não tem negócio de sacrifício, não tem negócio de você vai ofertar aqui, você vai ofertar ali, você tem que fazer jejum para isso, você tem que. Não, 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 não. O sacrifício vicário de Jesus, uma vez por todas. Não há nada que tem que haver uma repetição ou que eu, pelas minhas obras, precise fazer alguma coisa para que contribua para a minha salvação. Meus pecados foram todos perdoados pelo sacrifício vicário de Jesus. Jesus é suficiente na nossa vida. Então é um sacrifício que não é repetível, não tem como. Eu fico, gente, observando as pessoas hoje que ficam dizendo assim: ah, Jesus podia voltar. Por que Jesus não vinha agora? Ah, se Jesus viesse agora. Não. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. Ele veio na hora certa. Então, Jesus está no momento ideal, ele esteve no momento ideal e a sua obra redentora já perpassa por mais de 2000
anos e continua perdoando, continua salvando, continua libertando a vida humana, estabelecendo assim uma redenção objetiva e completa, na qual o Raima de Cristo possui valor definitivo para a purificação do pecado. Então, o sangue de Jesus, essa possibilidade do derramamento do sangue de Cristo é incomparável para perdoar os nossos pecados. Por um lado, sacrifícios de animais, sacrifícios repetitivos, uma rotatividade no sacerdócio. Por outro lado, Cristo, sumo sacerdote, suficiente para perdoar os nossos pecados, purificar as nossas vidas, lavar as nossas vestes, que nós temos em Apocalipse. Quem são estes aí com as vestes salpicadas com sangue? Aí você vai também ver pessoas com vestes brancas, que essas vestes brancas tipificam também a pureza, ou seja, causada pelo sacrifício vicário de Jesus. Então, Jesus é aquele que perdoa todos os nossos pecados, sara todas as nossas iniquidades, nos cura na alma, no corpo e no espírito, trazendo perdão para nossas vidas, porque o pecado é a causa de todo transtorno humano. O pecado é a causa de todo distúrbio humano. Essas são as consequências do pecado: destruição, desvirtuamento, ausência de Deus, vazio existencial, todas essas questões do mal moral e do mal físico são causadas por causa do pecado. Mas Jesus Cristo é a solução para os nossos pecados. Terceira e última sessão da segunda sessão, grande sessão, né? A substituição vicária. Dimensão vicária da obra do Filho é indicada pela lógica do anti em lugar de, e pela afirmação de Hebreus 9, 28, de que Cristo foi oferecido, esto polon aneneken hamartias, para levar os pecados de muitos, revelando que sua morte não é apenas exemplar, mas representativa e substitutiva, pois ele assume a penalidade que caberia aos pecadores, efetivando a apolítrosis em favor do seu povo. Esse Jesus que nós servimos, ele tem a capacidade, gente, de substituição. Ele toma o nosso lugar, ele morre fora da cidade, assim como aquele sacrifício lá, que era o sacrifício da expiação, em que um dos animais era lançado para fora da cidade. Então Jesus, ele assume este lugar, ele se coloca neste lugar. Gente, eu não sei da onde tem aí um grupo religioso cristão dizendo, falando sobre a questão da primogenitura, falando que, gente, não tem nada no Novo Testamento que fale sobre a primogenitura. O primogênito de Deus é Jesus Cristo. Se olhar por esse lado, é ele a substituição também de todos os primogênitos. Mas inventam, inventam, inventam e vão inventando. E a gente vai observando o quanto vão distorcendo a palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, ninguém consegue estar no lado ou ao mesmo patamar que Jesus. Não tem pastor, não tem ministério, não tem ninguém que seja a redenção ou essa mediação entre o homem e o Pai, se não for Jesus. Ninguém, não tem ninguém, gente, nem pastor, nem obreiro, nem denominação, nada toma o lugar de Jesus Cristo. Somente ele é, na verdade, o que pode possibilitar perdão pelos nossos pecados. Terceira e última sessão, a exaltação gloriosa do Filho. Primeira subseção, recebido à destra do Pai. A exaltação do Filho culmina em sua entronização à direita de Deus, dexia tu theu, à destra de Deus.
A gente traduz ou à direita ou à destra, porque a destra é isso aí. Posição de honra e autoridade, indicando que aquele que se humilhou agora reina como mediador exaltado, cumprindo a dinâmica de Filipenses 2:9, em que Pai, hiperipsosen, o Filho, legitimando sua obra redentora por meio da glorificação. Então, Deus exalta o filho, o pai exalta o filho, dando-lhe um nome que é acima de todo nome, no céu, acima dos céus, na terra, debaixo da terra. Por isso, tudo que nós formos pedir, tudo que nós formos clamar, tem que ser no nome de Jesus. Não há outro nome senão o nome de Jesus. E todo joelho, gente, vai ter que se dobrar e dizer que só o Senhor é Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus, ninguém é superior ao nosso Deus. Então é necessário a gente continuar nessa posição, confiando em Jesus, confiando em Deus acima de todas as coisas. Um nome acima de todo nome. Jesus, no grego, a concessão do to onoma to hiperpan, onoma, nome acima de todo nome, porque aí você tem ali o ripé, que vai significar acima, e o pan, que significa tudo, toda, todo, e to, onoma, o nome. Então, o nome está acima de todo nome. Expressa a investidura do Filho na autoridade divina. Ou seja, o nome de Jesus está sobre toda a criação, invisível e visível. O nome de Jesus ecoa poderosamente no mundo dos mortos, no inferno, no Hades, seja onde for. O nome de Jesus é soberano e está sobre todos os nomes. Expressa a investidura do Filho na autoridade divina, pois a confissão Iesu Christus Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor, retoma o título Kyrios da Septuaginta para o nome divino, porque é esse Kyrios que às vezes também é traduzido o tetragrama sagrado Yod Re Vav Re, que é o YHWH nos nossos caracteres. Então, Jesus Cristo tem o mesmo sentido. A autoridade do nome de Jesus é a mesma autoridade do título Kyrios, que a Septuaginta traduz do tetragrama sagrado, que é o nome de Deus, que é o nome divino, que é o nome impronunciável, mostrando que a exaltação não é apenas honra moral, mas entronização teológica do Filho na soberania do próprio Deus, ou seja, ele é Deus como Deus, ele é Deus como Deus, ele é luz de luz, ele tem a mesma essência, ele tem, gente, ele é igual ao Pai, semelhante ao Pai. Então você tem a tradução e essa tradução dá a ideia da exaltação, que não é apenas uma exaltação moral, mas uma exaltação de intronização teológica, ou seja, o Filho é semelhante ao Pai. O Filho tem as mesmas características que o Pai. O Filho tem a mesma essência que o Pai. Terceira e última subseção: soberania universal e retorno triunfal. A soberania do Filho se manifesta na submissão cósmica de todo joelho, pan, goni, campse, para que todo joelho se dobre, abrangendo céu, terra e mundo subterrâneo, enquanto Hebreus 9:28 projeta a exaltação para o futuro escatológico, quando Cristo ec deutero oftesetai aparecerá segunda vez. Ou seja, enquanto em Filipenses Jesus ele já tem essa grandeza, essa honra, e que tudo está agora submetido à sua soberania, porque todo joelho se dobre,
todos nós temos que se dobrar diante dele. Hebreus já vai ter essa exaltação no futuro, em que ele vai aparecer mais uma vez. E agora ele vai aparecer, e aí eu falo como os pregadores, ele vai aparecer não com um corpo de morte, não com um corpo que padece, não com um corpo que é crucificado, mas ele vai aparecer com um corpo glorificado, cheio de glória, cheio de verdade, imortal, trazendo consigo toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder. Então Jesus ele vai voltar nessa segunda vez, ele aparecerá nessa segunda vez, revelando quem ele realmente é de verdade. Por isso, gente, que Salmos diz que Deus zombará e rirá daqueles que zombam e riem deles. Não se preocupe com quem zomba da sua fé, não se preocupe com quem zombe de você, porque está chegando um dia em que Deus fará com que céus, terra e os que estão debaixo da terra, sob a terra, se dobrem diante de Jesus e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Essa frase é para consumar a salvação dos que o aguardam, derromenós, unindo reinado presente e retorno futuro. Então, o reino, como a gente aprendeu, né? O reino é o agora e e o ainda não. Essa é a ideia do reino, né? O agora e o ainda não, porque ele é agora, porque o reino já está entre vós, e o ainda não, porque ele não se consumou. Então, essa segunda vinda, essa segunda aparição, é para consumar a salvação, concretizar ela na sua totalidade, para aqueles ou daqueles que estão aguardando, como diz aqui o particípio, apkideromenos, unindo aí reinado presente e retorno triunfal. Então nós já estamos nesse reino que ainda não se concretizou na sua totalidade, mas estamos aguardando o retorno triunfal de Jesus, porque é esse retorno triunfal que vai fazer com que todos confessem com a sua língua: Jesus Cristo é o Senhor. E aqueles que estão mortos também retornarão à vida e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Conclusão: a obra do Filho integra humilhação, que é nol, tapeinol, ripacuo, redenção eficaz, efapax, apolítrosis, prosferem realton e exaltação soberana, riperipsu quiriu, revelando que a cristologia bíblica não separa cruz e trono, mas confessa o Filho humilhado como Senhor exaltado, que reina hoje e voltará para consumar definitivamente a salvação. Todas essas palavras, substantivos, verbos, esses advérbios, eles e pronomes também, eles fazem parte desse vocabulário do Cristo humilhado, do Cristo exaltado. Ninguém passa pelo caminho da exaltação sem antes passar pelo caminho da salvação. E Cristo teve também essa trajetória, mas Deus o exaltou. Deus colocou ele acima de todos, não tem ninguém além de Jesus. Confie sempre em Jesus, permaneça sempre em Jesus e que a graça de Deus repouse em sua vida. Vamos seguindo para mais um final de um trimestre, acreditando que a qualquer momento o nosso Cristo pode voltar. Confie inteiramente na vinda de Jesus. Ele está voltando a qualquer momento. Gente, até a próxima. Deus abençoe vocês. Compartilhe, curta, comente, dê um like. Peça lá, professor, manda o link do artigo aí de Filipenses capítulo 2, que eu vou enviar para vocês e vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, Haris Kai Eirene.